Fala, meus amigos. Estou aqui voltando do trabalho e durante hoje o trabalho eu fiquei pensando em algumas coisas. Estou aqui no trânsito, né? Não sei nem se é errado. Eu estou aqui com cinto de segurança, estou bonitinho, estou seguro, mas estou dirigindo. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo estava conversando comigo há um tempo atrás e hoje me veio à cabeça de novo essa conversa. Eu queria compartilhar com vocês em forma de devocional, né? Para a gente ficar atento, para a gente prestar atenção nos nossos comportamentos, naquilo que a gente tem escolhido para a gente. E foi mais ou menos assim a conversa. Eu estava preparando para fazer uma pregação, uma ministração, e enquanto estava estudando sobre alguns temas, algumas coisas, teve um momento que o Espírito Santo me fez lembrar, me fez pensar, na verdade. E ele falou: Jonathan, olha para as pessoas que você admira, olha para as pessoas cheias do Espírito Santo, que você conhece, e vê se alguma delas é gananciosa, financeiramente falando. Vê se alguma delas é gananciosa, se alguma delas é apegada no dinheiro. Então fui lembrando de algumas pessoas referentes que eu conheço, né? Alguns pastores que formaram minha vida, formaram meu caráter. E eu percebi que nenhum deles é apegado ao dinheiro, é apegado a bens materiais, nenhum deles é apegado a essas coisas. E na verdade é o contrário, né? Além de não ser apegados, eles são totalmente desapegados ao dinheiro, a esse amor exacerbado pelo dinheiro. E isso vai de encontro muito com a nossa geração, né? Os nossos influenciadores, a galera da rede social, eles sempre estão levando essa mentalidade de conquistar mais, essa mentalidade de crescer, essa mentalidade de conquistar mais, de fazer dinheiro, de multiplicar o seu dinheiro. E muitas vezes a gente é muito levado nessa tendência, nesse pensamento. Então, o Espírito Santo ele tem nos alertado hoje para a gente buscar ser cheio dele. Nós precisamos. E uma outra coisa que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração é de quem é cheio do Espírito Santo não vive uma vida sem propósito. E junto com a vida sem propósito, não vive uma vida de ansiedade. Claro que a gente vai lembrar daquela passagem, Jesus fala para a gente não andar ansioso, mas no que eu estava vivendo, no que eu estava passando, aquilo fez muito sentido. Ainda faz para mim sentido hoje também. De que se a gente parar para perceber isso que ele tinha me falado, da gente olhar para as pessoas que a gente conhece, que é cheio do Espírito Santo, você não vai ver essas pessoas cheias do Espírito Santo ansiosas, querendo crescer, querendo melhorar para ontem profissionalmente. Muito pelo contrário, né? Você vai ver essas pessoas satisfeitas em Deus. Você vai ver essas pessoas felizes por estar vivendo na presença de Deus. Essas pessoas, elas sabem que tudo que acontece na vida delas tem a permissão de Deus. Elas sabem que elas fizeram o que foi possível fazer, e se não aconteceu ainda uma promoção, se não aconteceu ainda um boom financeiramente, um boom profissionalmente, elas sabem que a vida delas está guardada em Deus. Então, a diferença de quem vive cheio do Espírito Santo e quem não é, e quem não vive cheio do Espírito Santo, são aquelas pessoas que não vivem satisfeitas em Deus. Procura sempre ser satisfeito em tudo quanto é lugar, menos em Deus. E Deus não nos chamou para isso. Deus chamou a gente para viver em santidade, viver sem ansiedade. Deus nos chamou para vivermos com Ele, satisfeitos nele. Imagina se a gente vive aqui na terra e a gente acha que Deus não está olhando para a gente. Às vezes a gente acha que tudo está acontecendo, todo mundo é abençoado, menos a gente. Isso é uma característica muito importante de quem não é cheio do Espírito Santo. Então eu quero te convidar a analisar a sua vida. Assim como eu tenho analisado a minha, como o Espírito Santo tem trabalhado comigo. Será que você é cheio do Espírito Santo? Será que eu sou cheio do Espírito Santo? Eu posso dizer para você que eu acho que eu não sou. Muita coisa ainda
que Deus me garante, que a Bíblia me garante, que a palavra me garante, parece que simplesmente eu não creio, sabe? Parece que simplesmente aquilo não faz sentido para mim, mas quem é cheio do Espírito Santo confia na palavra de Deus e não vive ansioso, não vive com medo, não vive desesperado, vive, pelo contrário, satisfeito em tudo aquilo que Deus tem feito e proporcionado. A Bíblia diz, na mesma passagem que fala sobre ansiedade, acho que é Mateus 6, não é isso? Jesus fala que olhe os lírios do campo, olhe os pássaros, vocês são mais importantes do que eles. Deus, ele sempre proveu para o pássaro, sempre proveu para a plantação, sempre proveu para os lírios do campo, e ele vai prover para você também. Ele vai prover para mim também. Ele é o nosso Pai. Não é isso que a gente declara para ele quando a gente ora, a gente fala que ele é o nosso Pai, então ele vai cuidar da gente. Mas uma característica de quem não é cheio do Espírito Santo é não confiar na palavra do Pai. Quando a gente não confia no que Deus está fazendo, a gente está vivendo como aquele filho mais velho na passagem do filho pródigo. O pai recebe o filho pródigo e o filho mais velho fala, mas esse daí, o senhor vai receber ele de novo depois de tudo que ele fez. Parece que o filho mais velho ele não conhecia o coração do pai. E de fato ele não conhecia, porque se ele conhecesse o coração do pai, se ele conhecesse a intenção do pai, ele também ia se alegrar com a chegada do seu irmão. Então a gente precisa parar para conhecer o coração do pai. A gente só vai conhecer através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele conhece a mente de Deus. E é ele que vai nos levar ao conhecimento de Deus. Então se a gente não conhece Deus, se a gente não conhece a forma de Deus agir, é porque a gente não é cheio do Espírito Santo ainda. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa conhecer o que ele fala, o que ele ensina. A gente precisa orar com ele. E uma última característica de quem não é cheio do Espírito Santo: trocar todo o seu tempo nas redes sociais pelo tempo de intimidade com Deus. Essa é uma característica também bem marcante de quem é cheio do Espírito Santo e de quem não é. Quem é cheio do Espírito Santo gasta mais o seu tempo, investe mais o seu tempo na presença de Deus e não perdendo tempo em redes sociais como muitos de nós fazemos. E eu posso me incluir nisso. Quem é cheio do Espírito Santo prefere gastar tempo com Deus. Se for para ficar um tempo com a cabeça distraída, se for para distrair um pouco a cabeça, que seja na presença de Deus. Esse é o melhor lugar para você distrair a sua cabeça, para você se aprofundar naquilo que ele tem para falar e você se aprofundar na revelação do coração do Pai. O Pai quer revelar o seu coração aos seus filhos, mas a gente precisa parar para escutar o que ele tem a dizer. Então, vamos analisar a nossa vida, vamos analisar a nossa vida espiritual, nossa intimidade com o Espírito Santo. E vamos procurar ser cheio do Espírito Santo. Isso não diz respeito a Deus, né? Deus não tem essa necessidade. Nós temos essa necessidade. Nós devemos buscar isso. Valeu? Fica com Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Curte aí esse vídeo, compartilha para algum amigo, se inscreva aí no nosso canal e tamo junto. Valeu!